E com vocês, as cenas iniciais da história que Rodrigues Aguiar escreveu para os ouvintes da Nacional, Suspeita. Sinto-me outro depois que nos casamos. Até parece que fiquei importante, querida. E como estás encantadora, Gilda, eu nunca te vi tão bonita. É com esse vestido que eu quero pintar o teu retrato. Como quiseres. Onde o compraste? É um modelo de Madame Alba. Aliás, vou despi-lo com toda a emoção que merece uma noite de núpcias. Eu estranhei não teres usado o anel de brilhantes. Por quê? Eu perdi. O quê? Perdeste o anel de brilhantes, que era a única lembrança que te restava de tua mãe? Pois perdi, era o anel de noivado de mamãe. Há quanto tempo tua mãe morreu? Há quase 20 anos. Eu era ainda criança e 5 ou 6 anos depois papai também morreu. A pretoria estava vazia quando nos casamos. Apenas as testemunhas, uns poucos amigos e o bondoso Dr. Fonseca Martins. Por falar nisso, por que ele não foi ao nosso jantar? Dr. Fonseca já não é criança, não gosta de deitar tarde. Que idade ele tem? 64 anos. Pois eu não lhe daria mais de 50. É que ele não tem boa saúde, por isso quase não sai à noite. Há anos que luta com uma arteriosclerose e precisa tomar muito cuidado. Eu notei sua ausência à mesa, mas particularmente ela não me entristeceu. Não simpatizas muito com o Dr. Fonseca? Não muito. Por quê? Não sei. Ele sempre se mostrou simpático para comigo, mas é uma impressão. Por que mantens essa cômodazinha sempre fechada à chave, Gilda? Querido, toma a chave, abre-a. Não é preciso, não. Eu estou brincando. Eu gosto de trancar tudo porque nunca se sabe de onde vêm os criados que nos servem hoje em dia. Quem será a esta hora? Posso saber, atende. Alô? Sim. É o Dr. Fonseca Martins. Atende. Alô? Sim, sou eu. Boa noite. Como não, meu caro amigo? Tudo correu bem, obrigada. O jantar estava bastante animado. O Mauro, ouve na extensão, ele está nos cumprimentando. Sim. Alô? Não, ainda não estamos deitados. Chegamos a meia hora, mais ou menos. Como? Está chegando? Foi bem? E como vai o Álvaro? Atordoante, não admira. Sim, foi meu marido que atendeu. Ele está na extensão. Qual nada não nos incomodou. Foi uma gentileza de sua parte. Está bem. Está combinado. Boa noite. Meu padrinho não quis deixar de nos dizer boa noite. Mas não me disseste há pouco que o Dr. Fonseca estava muito doente para se deitar tarde? 00:10 e ele acaba de chegar em casa vindo do ensaio geral a que foi assistir? Pois eu estou admirada. É tão raro ele sair à noite. Então, o que tens? Nada. Já na pretoria, teu padrinho saiu logo. Cumprimentou-me, disse-me algumas palavras vagas. Ele parecia estar constrangido na minha presença. Aliás, não é a primeira vez que ele me dá essa impressão. Desde o dia em que decidimos o nosso casamento, ele se tornou outro comigo. Eu não sei onde queres chegar, Mauro. O que estás pensando? A primeira vez que fui apresentado ao Dr. Fonseca por ti, como um simples amigo, ele se mostrou muito gentil. Depois, mais ou menos um mês atrás, quando anunciamos o nosso noivado, ele mudou radicalmente. Certa vez chegou a me dar mal e porcamente bom dia. Por que essa tua preocupação repentina, Mauro? Eu não sei. Esse telefonema, essa hora... É nada mais natural, querido? Não, Gilda. Tem paciência, mas não é nada natural. A todo instante eu tenho a impressão de que contigo o Dr. Fonseca não se porta absolutamente como um padrinho. Então como é que ele se porta? Como um homem que te ama.
Esta agora tem graça. Ora, Mauro. Achas graça? É que eu também já tive essa mesma impressão várias vezes. Ele é um homem só. Se tivesse uma irmã ou mesmo uma filha, tenho certeza de que a elas se dirigiria como se fosse conquistá-las. E naquela terça-feira de carnaval? Disseste para eu te apanhar às 21 horas no restaurante onde ia jantar com teu padrinho. Eu cheguei à hora marcada. Procurei-os por todo o salão e quando já me preparava para ir embora, eu vi de repente vocês dois descerem do primeiro andar, vindo de um reservado. Eu achei estranho que estivessem num reservado. Meu padrinho tem lá suas manias, como todo homem de idade. Não gosta de comer no meio de gente que não conhece. E a primeira vez que fui à tua casa? Tu me recebeste e pouco depois a criada veio avisar-te que teu padrinho havia chegado. Não o fizeste entrar. Mandaste a criada levá-lo para outra sala e me mandaste embora, evitando cuidadosamente que ele me encontrasse. Aquilo me deu a impressão de que aquele homem tinha direitos sobre ti. Que loucura, santo Deus! Eu desci e fiquei 2 horas na esquina e ele não saiu da tua casa durante todo esse tempo. Ele tinha ido para acertarmos nossas contas. Que contas? Eu já não te disse que, graças ao meu padrinho, eu consegui abrir a minha loja? Talvez tenhas razão. Outra coisa, tu me disseste certa vez que teus pais eram pobres. Como então vieste ter por padrinho um dos banqueiros mais fortes da cidade? Meu pai trabalhava com ele. Quando nasci, o Dr. Fonseca fez questão de ser meu padrinho. Então ele te protege desde pequena? Sim, embora não me tenha assistido sempre, ele viajou muito. De 4 a 5 anos para cá, sim, é que eu tenho visto frequentemente. E por que cresceu tanto a intimidade entre vocês? Não sei, Mauro. Talvez porque ele se sinta envelhecer. Estás nos teus dias de ciúmes, não é? Suspeita de tudo e de todos. Suspeita. É esse o teu mal. Eu cheguei muito tarde à tua vida, Gilda. Eu não tenho o direito de culpar-te. Como também não tens o direito de culpar-me pelo meu passado, as minhas conquistas. E foram muitas as tuas conquistas, não? As mulheres nunca me preocuparam de maneira decisiva. Eu sei que eu tenho um gênio difícil. Eu sempre temo que o que é meu não seja inteiramente meu. Suspeitas que eu não seja exclusivamente tua? Não fales assim. Eu sou muito feliz a teu lado, querida. Como eu gosto de te ouvir dizer isso. Depois de tanta pergunta a respeito de meu padrinho, era para duvidar. Tens razão. Eu fui estúpido. Mas amanhã cedo telefonarei para o Dr. Fonseca e convidarei para almoçar conosco num destes dias. Por falar nisso, em que pé está o teu débito para com ele? Meu débito? Sim, não disseste que o Dr. Fonseca foi quem te emprestou o dinheiro para abrir tua loja de modas? Foi. Se foi ele que te emprestou o dinheiro, é natural que tu o pagues. Por isso é que pergunto em que pé está o teu débito. Bom, eu não tenho de memória a quantia exata que eu já paguei, mas com certeza foi mais da metade. Muito bem. Sabes que vendi uma de minhas marinhas? E tenho mais 50 telas prontas. Praticamente tenho fregueses para a grande maioria delas. Formidável, querido. Tu ganhas dinheiro com teus quadros, eu com minha loja. Nós nos amamos. Nos casamos esta manhã e... o que nos resta desejar mais na vida? Deitar-me que estou exausto. De pleno acordo. Este retrato sobre a cômoda é tua irmã, não é? Que doçura no olhar. É encantadora. E o retrato dele, onde puseste? Retrato de quem? Do Dr. Fonseca Martins. Onde está? Em parte alguma. Guardei-o para te agradar. Sim, porque não necessitava ouvir tudo quanto disseste hoje para perceber que não morrias de amores por meu padrinho. Guardei o retrato dentro da cômoda. Bem, agora quando o meu mestre e senhor desejar, me encontrará no leito nupcial. Vou preparar. Garanto que estarei deitado antes de ti. Boa noite, senhor meu marido. Esse padrinho, esse Dr. Fonseca. Também parece que eu estou louco. É apenas um padrinho benfeitor. Não há razão para que o retrato não esteja aqui. Eu vou tirá-lo da cômoda. Ora esta? Gilda! Meu querido. Desde o primeiro dia, examinando as minhas gavetas. E creio que fiz mal. Veja o que achei. Meu anel de brilhante?
Parece incrível. Não sabias que o anel estava ali? Há 2 dias os carregadores trouxeram este móvel. Certamente tu havias esvaziado antes. E depois, quando arrumaste aqui, tu mesmo guardaste dentro dele o que ali está. Deve ter sido isso mesmo. Gilda, há pouco perguntaste se desde o primeiro dia começo a remexer tuas gavetas. Agora pergunto eu, desde o primeiro dia vais mentir? Esse anel tu tinhas escondido ali de propósito, não? Olha pra mim, Gilda. Não pode ser outra coisa? Pois bem, foi isso mesmo. Então, por que disseste que o tinhas perdido? Porque fui guiada por um nobre sentimento. Eu disse a mim mesma que poderíamos vir a necessitar de uma reserva. Guardei esta joia para um caso de necessidade. Continuas zangado comigo? A intenção foi boa, mas não justifica o gesto. Não era preciso que te privasses de usá-lo no dia do nosso casamento? Hoje eu não queria ter nas mãos outro anel que não fosse aliança. Por quê? Não é o anel de noivado de tua mãe? Ou será, Gilda, porque não tiveste coragem de usar ao mesmo tempo a aliança e este anel? Mas por quê? Por escrúpulo. Um resto de honestidade. Porque isto não é o anel de noivado da tua mãe. É, sim, senhor. Não, Gilda. Tua irmã tem 36 anos. Por isso, há no mínimo 37 teus pais ficaram noivos. A montagem deste anel é muito moderna, moderníssima. Em que ano morreu tua mãe? Em 1961. Então por que gravaram aí dentro a data de setembro de 1976? Lê. A inscrição é minúscula, mas assim mesmo eu li. Vamos, responde. Pois bem, adivinhaste. É um presente. De quem? De Roberto. Foi a única lembrança que conservei dele. Mas tu me disseste que Roberto tinha um emprego modesto onde ganhava pouco e este anel vale muito dinheiro. Ora, ele podia ter ganho na loteria, herdado, ter feito algum negócio. Como queres que eu me lembre, Mauro? Aceitemos. E a data? Setembro de 1976. Tu me contaste que te havia separado de Roberto no dia de Natal de 1974. Aliás, como ele se casou precisamente 3 meses depois de te ter deixado, não será difícil verificar com certeza. Será que pretendes ir perguntar-lhe? Não, basta ir à pretoria onde ele se casou. Vamos, Gilda. Para que tanto mistério? Por que não confessas de uma vez que foi o Dr. Fonseca, teu padrinho, que te deu este brilhante? De novo, meu padrinho? É uma obsessão. E não é minha culpa. Não é natural que um padrinho ofereça um anel à afilhada? Vamos? Por que não dizes a verdade? És tu, Mauro, que às vezes me obrigas a mentir. As coisas mais inocentes te preocupam de tal forma, te deixam num tal estado que... Exato. Eu te peço perdão. Eu me acalmarei. Então, foi dele, né? Foi teu padrinho quem te deu o anel, não? Pois bem, foi ele, sim. E como tu mesmo disseste, não é nada mais natural. Natural? E tu me julgas idiota bastante para acreditar? Mauro, estás me machucando. A que ponto chegaste? Há 10 meses que vocês dois se riem de mim. Tu e o teu padrinho, esse Dr. Fonseca Martins. Não é verdade. Ele não é teu padrinho. Eu sou capaz de jurar que ele jamais conheceu teus pais. Tu o conheceste. Tu o viste pela primeira vez depois que brigaste com Roberto. Esse setembro de 1976 é a data do primeiro encontro de vocês. Que tolice, Mauro. Ele é meu padrinho. Onde já viste um padrinho gravar a data no anel que oferece à afilhada? Mauro, por favor, agora para. Tudo se explica. A sociedade, a atitude de ambos para comigo, o retrato que não tiveste coragem bastante para expor em nossa casa, a sua repulsa em participar do jantar de casamento. Já lhe pagaste metade da dívida, não é? Mentira! Há pouco disseste, meu marido está na extensão. Por quê? Para que ele não dissesse nada que te comprometesse. Bonito, muito bonito. Casei-me com uma mulher que pertence ao Dr. Fonseca Martins. Este apartamento, esses móveis, tudo isso vem dele. Mauro, tu me assustas. Nunca vi neste estado. Ouve-me, Mauro, por 2 minutos apenas. Juro que não... Conheço teu juramento. Deixe-me falar um momento. Tu não podes me acusar, nem sequer permitir que me defenda. Tu não és rico e o Dr. Fonseca é 20 vezes milionário. Se eu fosse dele, se ele me sustentasse, por que razão teria eu me casado com você?
Porque teria eu te apresentado ele como meu padrinho? Por quê? Com que interesse? Para continuar a vê-lo, visitá-lo sem que eu tivesse razão para me opor. Tu não te lembras mais de nosso primeiro encontro? Eu ainda não sabia que tu ias me cortejar. Eu não podia prever que nós nos amaríamos mais tarde. E quando tu me perguntaste se eu era só no mundo, eu te respondi imediatamente. Tenho apenas meu padrinho, o Dr. Fonseca Martins, não é exato? Naquele momento, se houvesse alguma coisa entre nós, por que não teria eu dito? Mas então por que esse anel? Por que essa data? Bom, no dia 16 de setembro de 1976, eu inaugurei a minha loja. Para provar a sua satisfação, foi ele que me ofereceu a mim, sua afilhada, esse anel. Essa é a verdade. Nesse caso, por que não usaste hoje? Por causa da data gravada, eu sabia que és ciumento. Que suspeitas de tudo e de todos, e bem desconfiava de que um dia examinarias esse anel de perto. E nesse dia teríamos a cena que acabamos de ter. Foi por isso que eu resolvi vendê-lo. Toma cuidado, Gilda. Se nesse momento tu ainda estás mentindo, será o fim da nossa felicidade. Não sabes do que eu serei capaz. Que poderei mais te dizer para restabelecer a tua tranquilidade? Receio muito que nunca mais a encontre. O Dr. Fonseca aparece seguidamente diante dos meus olhos. Esse homem está entre nós. Mauro, não sabes que és tudo para mim? Que desde que te comecei a amar, passei a ser outra mulher. Para mim, tudo mais desapareceu. Mas o Dr. Fonseca está bem... E mesmo que eu já tenha pertencido a outro... Tu és, de fato, o único a quem me entrego apaixonadamente. Olha para mim, Gilda. Eu acredito em ti. Porém, é indispensável que me ajudes a reconquistar a confiança. E como isso será possível? Eu queria que ficássemos algum tempo longe, livres dessa pessoa, dessa obsessão, desses telefonemas. Partamos, Gilda, para onde pouco importa. Queres deixar o Rio? E que tem isso de extraordinário? Ou te aborrecerá partir comigo? Oh, ao contrário, querido, mas quando? Já. Amanhã bem cedinho e sem falarmos a quem quer que seja. Aceito. Partiremos amanhã de manhã, bem cedo. A hora que quiseres. Obrigado, querida. Viste? Recuperei a minha calma. Acredito em ti e em tudo que me dizes. Mauro, para onde vais me levar? Conheces Búzios? Não. Vamos conhecê-lo juntos. Tudo passou, não, querido? Sim, Gilda. E eu te peço perdão. Tu não me mentiste. Se soubesses como eu estou contente com a nossa viagem. Que ótima ideia tiveste. Eu já estou imaginando os dias felizes que passaremos em Búzios. E agora vamos para o nosso quarto. Sim, vamos. Deita-te. Assim. Queres que eu feche a porta? Aham. Enquanto isso, eu vou preparar-te um chá. Querido, como eu te amo. Alô? É você? Estou só agora. Ele está no quarto. Ouça, partiremos amanhã cedo para Búzios. Alguns dias apenas. Depois eu lhe explicarei. Agora eu não posso. É indispensável. É impossível, garanto-lhe. Não seja assim, eu lhe peço, suplico-lhe. Juro-lhe que voltarei depressa. 5 dias. 4. Não. Mas por quê? Bem, se não quer, eu me arranjarei. Como? Eu não sei. Está bem. Está bem, combinado. Ficarei. Sim. Até amanhã. Boa noite. Oh, esse homem. Como demoraste. Sabes que horas são? Já passa muito das 7. É a primeira noite que passamos separados. Aliás, é muito cedo depois de 2 meses de casados. Oh, Mauro, enfim, ela está salva. Quem?
Eu estou falando de minha irmã. A febre baixou um pouco. Esta manhã ela só estava com 39,7. E o médico disse ontem que se ela vencesse à noite estaria salva. Ela venceu. E eu fico satisfeito, querida. E teu cunhado como está? 3 dias e 3 noites que não se afasta da cabeceira. Pobre Leonel. Tu não pudeste deixar de telefonar para a casa de minha irmã, hein, meu ciumento? Para pedir notícias. Para te certificares se eu estava mesmo lá. À meia-noite em ponto tu telefonaste. Viste? Eu mesma te atendi. Bem que estava lá. Eu precisava ouvir a tua voz. Olha para mim. Hoje estás com a tua cara dos maus dias. É que eu estou caindo de cansaço. E por que não comes? Ao menos toma o café. Não, obrigado. Agora estou tão tranquila, com minha irmã fora de perigo, com os negócios em ordem, melhorando. Os negócios? Sim. Agora que nada mais me preocupa, eu posso dizer-te. Oh, Mauro, eu acabei de passar por um período bem difícil lá na loja. Eu cheguei a perguntar a mim mesma como seria possível chegar a este fim de mês. Porém, várias freguesas voltaram, eu consegui cobrar algumas contas antigas. Enfim, acabaram-se as preocupações. Melhor assim. E agora a cama, e sem perda de tempo. Vamos, querido. Quem será? Alô? Sim, sou eu. Como? Quem está falando? Eu não estou compreendendo. Repita, por favor. Sim, é você, Maciel. Quem é Maciel? É um mordomo do meu padrinho. Sim, fala, Maciel, hein? Como? O que é que aconteceu? Não, eu não sei de nada. Como os jornais? Hein? Moça da extensão, Mauro. Mas quando foi isso? Que horrível. E de quem suspeitam? Oh, que horror. Pois sim, Maciel, eu vou lá com certeza. Vou já, obrigada. Onde está o jornal, Mauro? Um momento. Aqui está. Deixa eu ver. Aqui está. Assassinado o banqueiro Fonseca Martins. Eu não posso ler. Minha mão está trêmula. Lê tu, Mauro. Eu te peço, lê. Pela Rádio Nacional, no Grande Teatro, estão ouvindo a radiopeça de Rodrigues Aguiar, Suspeita. E prossegue o Grande Teatro hoje com a história de Rodrigues Aguiar, Suspeita. Lê. Ao encerrarmos os trabalhos desta edição, tivemos conhecimento da morte ocorrida em circunstâncias misteriosas do Dr. Fonseca Martins, diretor-presidente do Banco Fonseca Martins. O conhecido banqueiro foi encontrado morto à noite no escritório do seu palacete da Avenida Borges de Medeiros. Ainda não há detalhes sobre o assassinato
mas as circunstâncias permitem admitir que não tenha sido roubo móvel do crime. A polícia continua investigando. Que coisa horrível, santo Deus. Há quanto tempo não o vias? Desde o nosso casamento, talvez só o tenha visto umas 2 ou 3 vezes no máximo. E quando foi a última vez? 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Não te lembras? Naquela mesma noite eu te disse. Mas em casa de teu padrinho sabiam que ias passar a noite em casa de tua irmã? Mas como poderiam saber, Mauro? Então por que Maciel não telefonou mais cedo para cá, assim que o crime foi descoberto? Ele disse que telefonou, não o viste? E a que horas ele ligou para cá? À 1h e às 4 da madrugada, ninguém respondeu. Com certeza eu estava dormindo. Eu preciso ir lá agora mesmo. Até parece que tens alguma coisa a fazer naquela casa. Será possível que pretendes perseguir aquele homem até a morte? Em meia hora eu estarei de volta. Vou pôr um casaco. Estás pálida e tremendo muito. Não pode sair assim. Precisas descansar primeiro. Tens razão, eu nem posso me aguentar em pé. Esta morte inesperada é realmente impressionante. Perdi o homem que foi muito bom para mim. Sem dúvida. Ele tinha família? 2 sobrinhas, porém nunca as via. O crime não é somente horrível, chega a ser impressionante. Sem dúvida serás interrogada. Ele era teu padrinho. Perguntarão tudo quanto sabias a respeito dele. O último encontro que vocês tiveram... é verdade. Há pouco disseste que o último encontro de vocês foi há 3 semanas. Estás bem certa disso? Por que perguntas isso? Porque há pouco no telefone, na tua emoção, talvez não tivesses notado o que o Maciel disse. E o que foi? Depois de anunciar a morte do patrão, ele acrescentou: parece incrível, madame, a senhora o havia encontrado tão alegre, tão animado e bem disposto. Eu ouvi ele dizer isto. Positivamente, essa não é bem uma impressão que se guarde durante 3 semanas. Daí ter tido a ideia de que Maciel falava contigo como se tu tivesses visto o Dr. Fonseca muito recentemente. Quando me pouparás das tuas eternas suspeitas que chegam a ser doentias? Não é suspeita. Apenas eu te transmito as minhas mais íntimas impressões. Aliás, uma outra coisa que me surpreende é que Maciel não tivesse hesitado em telefonar para cá assim tão cedo e até de madrugada, segundo afirmou. Ele ainda não tinha notado que tuas visitas passaram a ser menos frequentes? Certamente notou. Como se compreende então que Maciel te tenha chamado ao telefone logo após o crime, como se tu continuasses a ver diariamente? Para não te ser desagradável, eu quase não ouvi a verdade. Mas ele me telefonava e Maciel sempre estava a seu lado. Naturalmente, eu via todas as manhãs ele me telefonar. Sim, todas as manhãs às 10 horas era infalível a campainha do telefone. Oh, esse telefonema das 10 horas, sistemático, odioso, diário. Tu não ouvirás mais. Aliás, não era diário. Às vezes ele não telefonava. Naturalmente, os dias em que o vias. Ontem de manhã ele não telefonou. É que amanhã é dia 30. Todo fim de mês ele fica muito mais assoberbado. Estás bem ao par? Estava. Estás triste? Depois de uma morte tão trágica. E além de tudo, já estavas tão cansada. Receber tamanho golpe depois de uma noite em claro. Uma noite não, uma tarde e uma noite. Foste tão cedo para a casa de tua irmã. Saíste diretamente para lá? É claro, por quê? Por nada, por nada. Escuta, e se nós agora telefonássemos pedindo notícias dela? Se a deixei faz apenas 1 hora. Sim, tu, mas eu não. Eu vou dizer ao marido dela que chegaste bem e que fiquei muito contente por sabê-la livre de perigo. Vais incomodar o coitado. Talvez ele esteja dormindo, Mauro. Deixa disso. Espera. Alô? É você, Leonel? Sou eu, Mauro. Sim, chegou. Está descansando. Eu fiquei muito contente ao saber que sua mulher está salva. E agora como está passando? Melhor? Muito bem. Não. Só à noite Gilda poderá estar com vocês. Está exausta. Por que como ontem à noite? Sim. Às 11h30, mais ou menos. A mesma hora de ontem. Está bem. Até logo. Que fizeste ontem, Gilda, das 9 às 11 horas? Vamos, responde. Tu me disseste que tinhas ido diretamente para a casa de tua irmã. Bem sabes que é mentira. Onde foste? Anda, fala! Há pouco eu te disse que havia passado por um período difícil na loja. E que te havias saído bem. Muitos desses pagamentos eu não contava com eles. 2 dos meus maiores títulos vencerão amanhã, quando também tenho outras obrigações.
Durante o dia não me foi possível resolver a situação, então à noite, quando eu te deixei, voltei à loja e sozinha no meu escritório, durante quase 2 horas eu fiquei fazendo contas. Então ontem te faltava muito dinheiro? Sim, muito. Mas hoje nada mais te falta? Nada. E como conseguiste num dia cobrar todas as dívidas? Peraí, onde queres chegar? Apenas a verdade. Para que esta manhã tuas contas estejam em ordem, com certeza precisaste pedir auxílio. O que ainda pretendes insinuar? Vai à loja verificar os meus livros, examinar os meus lançamentos? Iremos juntos à tua loja e terás de inventar uma nova história para justificar essa nova mentira. Ouve, Mauro, eu já me habituei à tua constante suspeita. Mas desta vez ela está passando dos limites. Se me fizeres uma pergunta precisa, coerente, lógica, e eu te responderei. É inútil perguntar, Gilda, eu sei. Quem é que tu sabes? Estamos na quinta-feira, 8h30 da manhã. Segunda-feira à noite, tu não possuías um níquel para pagar as tuas dívidas. Obtive essa informação da tua contadora. Vamos. Onde arranjaste o dinheiro? Não te posso dizer. Há aqui um segredo que não pertence a mim somente. A pessoa que me emprestou o dinheiro obrigou-me a jurar que não faria isso a quem quer que fosse. Por quê? Porque... Afinal, eu prefiro te dizer o nome. Tu serias capaz de imaginar coisas mais loucas ainda. Mas tens que me dar tua palavra de honra de que quando estiveres frente a frente a esta pessoa, deves fingir que ignoras inteiramente o caso. Quem é? Leonel, meu cunhado, deu-me um cheque. Isso é impossível. Na segunda-feira, tua contadora contou-me das dificuldades. Na terça-feira, tua irmã estava doente e nós dois fomos juntos à sua casa. Não viste o Leonel nem estiveste com ele. Ontem, quarta-feira, nós não nos separamos durante todo o dia. Depois da chamada alarmante pelo telefone, tu só saíste sem mim pouco antes das 9 horas para ires à casa de tua irmã, como disseste. Por isso, somente ontem, e assim mesmo depois das 11 horas da noite, podia o Leonel ter te entregue o cheque em casa de tua irmã. Passaste a noite lá. De lá vieste diretamente para cá. Mostra-me o cheque. Mauro. Não vais me dizer que perdeste, como disseste, o teu anel de brilhante, não é? Nem que já descontaste no banco que ainda está fechado. Vamos ver. Mostra-me tua bolsa. Não vale a pena. Aí há de fato um cheque, mas assinado por meu padrinho, o Dr. Fonseca. Eu tinha certeza. Vamos vê-lo. Pra quê? Eu já te confessei. Mas a ainda verdade. falta um detalhe essencial. Esse homem que todas as manhãs se queixava da raridade das tuas visitas, que segundo acabas de me garantir que não vias há 3 semanas, eu desejo somente saber que data tem o cheque. Não abra a minha bolsa. Não. Ah, aqui está. 28 de agosto. Então foi ontem. Quer dizer que ontem à noite, quando saíste, foi à casa do Dr. Fonseca que tu foste? Pois bem, fui à casa dele. Chegaste lá entre 9h30 e 10 horas. E à meia-noite, Maciel, entrando no escritório, encontrou teu padrinho morto. Como podes fazer uma ideia destas? Eu não sou uma assassina. Não tentes negar, é a própria evidência. Estás louco? Estavas sozinha com ele no escritório fechado a chave. Era uma vez mais que tu ias pedir-lhe dinheiro. Ele te atendeu. Mal te entregou o cheque. Vendo-te lá, jovem, bela, atraente, ele reclamou o preço da sua generosidade. E tu, para te defenderes, tu o mataste. Tudo te acusa, tudo te indica. Mas não foi isso. Não te defendas, Gilda. Faz-me esta confissão que eu desejo. Se tudo se passou como eu imaginei, palavra que eu te agradeço de joelhos. Mauro. Compreendes a minha ansiedade. Vamos, fala, confessa. Hesitas ainda. Ninguém saberá de nada e tu me darias o minuto mais maravilhoso que um ser humano pode viver. Não me recuses, Gilda. Vamos, fala. Olha, eu vou ajudar-te. Pronunciarei as palavras que te apavoram. Ele quis te agarrar, não foi? Foi. E para de conservares minha, só minha, tu o mataste. Sim, foi. Enfim, vamos, repete. Fala, meu amor. Foste tu? Sim, fui eu. Não teremos mais brigas, não teremos mais preocupações. Fui eu. Então tu mataste o Dr. Fonseca. Para te ser fiel. Porque eu te amo, Mauro. Eu te amo. Mentirosa, falsa! Mauro! Sim, aí está onde chegas para afastar minhas suspeitas. Pensando agradar-me, ousas arcar com a responsabilidade desse assassinato. Mauro, Sofia. Então isso é lá possível, Gilda. O Dr. Fonseca morrer estrangulado por ti. Olha para as tuas mãos. Mãos sem força, sem coragem. Mãos que acariciam, não que matam. Foste à casa dele
quando me deixaste ontem à noite, isso sim. Depois, tu deixaste marcando um encontro próximo. Por que razão terias assassinado um homem generoso? Um padrinho assim conserva-se. Graças a ele, vive-se com tranquilidade. Ah, o canalha! Mauro, ele morreu. E de onde te surgiu a sinistra audácia de confessares a autoria deste crime? Por que mentiste? Por que me enlouqueces, Mauro? Eu fico sem saber o que dizer. Para salvar o nosso amor, eu serei capaz de confessar crimes ainda maiores. Nosso amor, que fizeste dele? Não sentes destruído para sempre, Gilda? E ainda lutas para que eu ignore o gesto dele. Prova claríssima de que não era o gesto de um padrinho. Bom padrinho. Quanta lama. Quanto lodo. Perdão, Mauro. Perdão. Sim, tens razão. Eu sou uma miserável. Durante meses eu te menti, mas foi por amor. Eu receava tanto te perder. Se te confessasse a verdade... Finalmente a verdade veio à luz. Mas agora eu quero saber tudo. Como o conheceste? Há 4 anos, mais ou menos. Ah, sim, o anel. Setembro de 1976. E como o encontraste? Quando eu ainda estava com Roberto. Ele tinha negócios no Banco Fonseca Martins. Um dia, estando doente, ele pediu-me para levar... não me lembro que carta... E muito atenciosamente o Dr. Fonseca me pediu que quando eu voltasse ao banco procurasse diretamente. Na mesma quinzena ali tive que voltar 2 vezes. Em ambas ele foi muito atencioso. E na última... eu fingia não reparar na sua atitude. Ele me fez compreender claramente o quanto eu o havia impressionado. 6 meses mais tarde, Roberto abandonou-me. Tu sabes de que maneira feia. Do dia para a noite... Então eu fiquei só, sem o menor recurso. Pensei então no Dr. Fonseca Martins, fui procurá-lo, pedi-lhe um emprego. Ele disse que eu valia mais do que isso. Fazes muita questão que eu continue? Aí então a vida clássica da mulher protegida. Uma existência que me era odiosa, que eu tinha horror. Mas que aceitaste assim mesmo. A prova, em todo caso, de que eu odiava esta vida que tantas outras acham ideal é que, deliberadamente, eu fiz questão de abandoná-lo. Como? Abrindo minha casa de modas, eu queria ganhar a minha vida o mais depressa possível, tornar-me independente. Depois encontrei-te e logo entre nós nasceu um amor intenso, sincero. Eu falei ao Dr. Fonseca e ele me disse que compreendia, que se afastaria, que passaria a ser para mim apenas um velho amigo, nada mais, e manteve a palavra. Manteve a palavra? Como queres que eu acredite nisso? Ouve, Mauro... Tu me disseste quase tudo. Agora, espero que me faças a tua confissão completa. Eu te direi tudo. Não tenho mais necessidade de mentir. Foi ele quem me obrigou a fazê-lo passar por meu padrinho. Esse homem... Se tu soubesses, Mauro... Se soubesses como eu o odeio... Ontem à noite, até que hora ficaste em casa dele? Mais ou menos às 10h30, o Maciel veio avisar que havia chegado o procurador dele, o Dr. Lancaster. Então retirei-me logo. E o Dr. Fonseca não exigiu o pagamento do cheque que entregara? Eu já te disse tudo. Eu estou exausta. Expulsa-me daqui, mata-me. Mas não me pergunta mais nada, por favor. Tens razão. Eu já sei o que queria saber. Foi ele o único culpado. Oh, minha pobre Gilda. Nós nunca nos separaremos, aconteça o que acontecer. Depois de tudo quanto te contei, tu me pareces mais aliviado, não? Não compreendeste a minha alegria de ter sido vingado. Às 10h30, esse homem viu, mais uma vez, exigiu que tu fosses dele. À meia-noite, entretanto, ele morria nas mãos do criminoso. E a 1h, Maciel telefonava para cá para avisar a morte. Disseste há pouco que não ouviste a campainha do telefone. Com certeza porque estavas dormindo. É isso mesmo. Por que não me disseste logo que não estavas aqui? Bom, então eu não tenho direito de sair? Eu passei a noite toda numa tal inquietação, numa tal angústia que, eu não podendo dormir, eu desci para dar umas voltas. E foi na tua ausência que Maciel telefonou? Provavelmente. Onde foste? Eu estive andando sem destino. Mauro, disseste-me há pouco que, delicada e sem forças como eu, nunca poderia ter estrangulado. Como foi que soubeste que ele foi estrangulado? O jornal.
Não, aqui não diz que foi estrangulado. Como soubeste? Por que me olhas assim, Gilda? No mês passado eu precisei de dinheiro e daqui mesmo liguei para o Dr. Fonseca pedindo. Tu ficaste possesso, disseste. Um dia eu terei um entendimento com esse homem. Esse entendimento tu tiveste ontem à noite. Tu o viste depois de mim. Depois do procurador Lencastre. Tu o viste por último. Gilda! Como foi isso, Mauro? Imaginas como estava a minha vida desde que falei com a tua contadora e fiquei sabendo que precisavas de dinheiro. Pensei que seria ele quem te iria salvar. Se assim fosse, porque tinha direito sobre tua pessoa. Foi de propósito que eu não te larguei um só instante toda a tarde de terça-feira e de ontem. Depois, quando recebemos aquele telefonema de Leonel dizendo que tua irmã estava doente, por um instante eu fiquei livre de minha obsessão. Mas logo que saíste, ela me voltou mais forte. E se Leonel só tivesse telefonado para que pudesse sair? Realmente eu reconheci a voz dele. Mas e se ele fosse teu cúmplice? Mauro. Eu estava louco. Eu estava te vendo em casa do Dr. Fonseca. Então, ali pelas 11 horas, essa tortura se tornou invencível. Sem saber o que iria fazer, eu saí e cheguei em frente à casa dele. A janela estava entreaberta. Aproximei da grade. Da rua via-se tudo. Ele lá estava sentado no escritório, falando um homem moreno, moço, de óculos. Era o Dr. Lencastre, o procurador. Eu já ia embora tranquilo quando de repente percebi sob a secretária uma fotografia na moldura. Eu estava muito longe para distinguir, mas eu tive o pressentimento de que aquele retrato era teu. Eu precisava ter certeza. Esperei. Não sei quanto tempo. De repente, uma discussão entre os dois homens tornou-se violenta. O Dr. Fonseca gesticulava. Então o visitante levantou-se e, mesmo sem se despedir, saiu. Quando ele saiu, aproximei-me e verifiquei que não havia fechado o portão. Rapidamente cheguei à janela e pulei para dentro. O Dr. Fonseca escrevia, mas com um ruído levantou a cabeça. Reconheceu-me. Ergueu-se com ar desafiador, fechou a janela e correu a cortina. Enquanto isso, olhava para mim com um ar superior, irônico, e perguntou: "Então, senhor?" Como um raio, fui inspirado por uma audácia maquiavélica e friamente, pausadamente, pronunciei as seguintes palavras: "Dr. Fonseca, eu venho pedir-lhe socorro. Há pouco Gilda veio pedir-lhe certa quantia, porém ela não teve coragem de dizer a verdade. Nós estamos em situação verdadeiramente trágica. Necessitamos do dobro." Disseste isso, Mauro? E aí, Gilda, se tivesses visto a sua expressão de desprezo, de triunfo, de audaciosa alegria. E debochando, ele me perguntou: "Então, rapaz, quanto ainda lhe falta?" Foram as últimas palavras que ele pronunciou. Quando ele me disse ainda, que era a confirmação de minhas suspeitas, da tua visita, a ligação entre vocês, ele não tinha terminado a frase e eu já havia saltado a sua garganta. Quando afrouxei os meus dedos, ele caiu pesadamente. Fugi. Na rua, pensei em ti. E se tivesses voltado para casa? Sem perda de tempo, eu entrei num café e liguei para a casa de tua irmã. E tu mesma atendeste. Eu não me lembro de mais nada. Tu ainda estavas lá, era o principal. Eu corri para cá, despi-me e depois tu chegaste. Então foste tu. Quando eu fui à casa dele, desejava apenas saber. Matá-lo nunca. Mauro, como foi isso possível? Eu estava fora de mim. Mas ainda há pouco tu me interrogaste tanto e tanto me torturaste. Para forçar-te a confessar que pertencias ao Dr. Fonseca. Se tu lhe pertencias, eu havia sido justo. Compreendes agora quanto a tua confissão representa para a minha consciência? E se descobrirem? Ninguém me viu. E agora, finalmente, viveremos um para o outro. Desde que me aceites, que não tenhas horror de mim. Eu fui a causa de tudo isso. 10 horas. Eu não ouvirei mais a sua chamada pela... Gilda! Temos que atender. Alô? Sim, sou eu. Quem é? Meu cunhado.
Sim, eu vi. Já me haviam telefonado da casa dele. Como? Edição especial? Não, ainda não temos. Não lemos nada. Mas diga, Lionel. Tá. Obrigada, muito obrigada. O que há? O assassino foi descoberto? Lencastre, o procurador? Há 3 horas que saíste e estiveste todo esse tempo no gabinete do juiz de instrução. Por que Lencastre foi preso e quais as suspeitas que pesam sobre ele? Maciel, em seu depoimento, afirmou que Lencastre chegara ao palacete muito agitado e que, ao passar pela porta do gabinete minutos antes, pôde perceber que entre os dois estava tendo uma discussão muito violenta. E o médico legista, ao examinar o corpo, concluiu que a morte se dera perto de meia-noite. A última pessoa que esteve com a vítima foi Lencastre. Perguntaram-lhe a que horas havia deixado o Dr. Fonseca. Respondeu que às 11h30. E para onde foi? Voltou para casa. Diretamente, insistiu o juiz. Sim, respondeu Lencastre. Investigaram. Vão à residência de Lencastre, que fica a 10 minutos do palacete do Dr. Fonseca. Interrogam o porteiro e este afirma que Lencastre só entrou em casa a 1h da madrugada. Então ele mentiu? Está claro. Mas por quê? Não sei. Eu estava disposta a contar tudo para salvar Lencastre, mas de repente eu compreendi que todos os meus esforços só serviriam para denunciar-me. E de vir descoberto, preso. Eu disse então ao juiz que Lencastre poderia ter sido levado por um momento de raiva. Fizeste uma coisa destas? É abominável, eu sei, mas era a única saída. Tu fizeste exatamente o contrário do que eu desejava. Lencastre já estava perdido. Então, para que lhe aumentar a culpa? Agora eu terei que me denunciar. Não fales nisso, Mauro, por piedade. Sim. Se Lencastre fosse preso e posto em liberdade, se a suspeita não recaísse sobre qualquer outra pessoa, eu me calaria. Não, eu não posso ver outro pagar pelo crime que eu cometi. Deixe passar algum tempo. Amanhã de manhã irás lá. Olha, agora fica, descansa. Concede-me esta última noite, Mauro. Seja, uma última noite. São quase 7 horas. Jornais da noite já devem estar na rua. Eu vou buscá-los no jornaleiro da esquina. Eu preciso saber o que dizem. Alô? É da delegacia? É sobre o assassinato do Dr. Fonseca Martins, o banqueiro. Eu sou o criminoso. Não, agora não. Fique tranquilo que não fugirei. Mas esta noite não. Amanhã às 10 horas eu me apresentarei. Fui eu, sim, fui eu. É a melhor solução. Fiz o que tinha de fazer. Aqui está o jornal. Deixe ver. Aqui está. Um álibi sensacional. Lencastre foi posto em liberdade. Salvo, está salvo, meu querido. Talvez, mas como? Uma senhora se apresentou, era esposa do conhecido industrial. Ela afirmou que, estando seu marido em viagem, Lencastre tinha ido vê-la à noite, tendo chegado à sua casa às 11h30 e saído de lá mais ou menos a 1h. Seu depoimento foi confirmado pela criada, compreendendo-se agora a razão porque Lencastre se recusava a dar maiores explicações. Mas então, quem é o assassino do Dr. Fonseca? Estás vendo, Mauro? Lencastre está livre e querias denunciar-te. O destino vem a meu favor e parece não querer que ninguém saiba da verdade. Agora ninguém mais saberá. Não, Gilda, é preciso que eu fale. É preciso que eu diga, que eu confesse, que me entregue à justiça. Eu matei, eu preciso confessar. Há pouco eu julguei que seria para salvar Lencastre, mas não. É para livrar-me desse pesadelo. A esta hora não te atenderão. Procurarei a delegacia de polícia. Ainda há pouco me disseste que se Lencastre fosse posto em liberdade, se não suspeitassem de mais ninguém, tu te calarias. Gilda, achas que poderemos viver felizes depois do que eu fiz, do que tu me confessaste? Nós nos amamos. Sim, Gilda, nós nos amamos. Mas o que é isso? O que tens? Nada, não é nada. Não, quando eu te quis acariciar, olhaste para as minhas mãos. Para estas mãos que mataram um homem.
Não, que isso, Fê? Olha, eu beijo tuas mãos, Não, beijo. não, muito tarde. Muito tarde. Queres que eu esqueça? Eu só inspiro terror. A ti que és responsável pelo crime. A ti que fizeste de mim um assassino. Sofro muito por isso. Nunca serei absolvida. Isso nunca se apagará. O Dr. Fonseca está morto. E morto está muito mais entre nós do que quando vivia. E tu sabes disso. Tu também nunca esquecerás, Gilda. Aliás, eu já te fiz bastante mal. Como? Perdeste um homem que te era extraordinariamente útil. A propósito, onde está o seu último cheque? Deves ir descontá-lo. Acima de tudo, os negócios. Mas como vamos fazer no próximo mês? Eu nem me lembrava que has de herdar alguma coisa. Sim, porque oficialmente ele era teu padrinho. É impossível que o Dr. Fonseca, sem herdeiros forçados, não te contemplasse no testamento. Ficaremos ricos. Não perdi meu tempo ontem à noite. Em 2 minutos, livrei-te de um sujeito a quem odiavas e fiz a tua fortuna. A nossa fortuna. Eu não queria deixar-te esta noite. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de que minha presença te faça mal. Queres que eu saia? Enquanto isso, tentas descansar. Fecha os olhos e esforça-te para não pensar em mais nada. Sim, eu não quero pensar em mais nada. Eu vou para o quarto. Ficas aqui. Estarei por perto. Se precisares... Gilda, perdoe-me, querida. Eu estou louco. Eu nem sei mais o que digo. Dá-me um beijo. Achas, querido, que ainda um dia poderás perdoar-me? Eu já te perdoei. Eu te fiz tanto mal. Mas porque te amava demais e receava perder-te. Enfim, porque sou apenas uma mulher. E nós mulheres, quando nossa felicidade está ameaçada, somos extremamente perigosas. Todos poderão atacar-me, condenar-me. Tu não. Porque és toda a minha vida. Olha, é preciso que eu te sinta como antigamente, como naqueles belos dias. Nós conseguiremos. Meu amor estará sempre junto de ti e tudo isso se apagará. Eu te prometo. Tem confiança. Eu te amo, querido. Agora descansa. Dorme. Gilda? Gilda? Já foste? Já foste? Dormir. Como se eu pudesse dormir. Alô? É da delegacia? Eu quero dizer que matei o banqueiro Fonseca Martins. O quê? Como? Uma mulher? Não, isso só pode ser brincadeira. Infelizmente eu posso provar. Sim, eu vou imediatamente. Uma mulher? Quem será? Não. Tu não, minha querida, minha adorada Gilda. Tu não, meu amor. Eu tenho que ir. É indispensável. Só assim poderemos voltar a ser felizes um dia. Eu vou. Adeus. Espera por mim, meu amor. Algum dia voltarei.